Olá, como está você? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais um vídeo com um tema novo. O tema será a justiça. Vou explicar melhor nessa série de vídeos, começando por esse, sobre a salvação em Cristo Jesus, onde eu dei uma pincelada no vídeo chamado Você é Salvo. Espero com esses vídeos, dar entendimento sobre o porquê, você que já aceitou a Cristo, não ser mais um pecador, e sim, que foi justificado pelo sangue dele. Vamos lá. 2 Coríntios 5 versículo 21. Não lutamos, não conquistamos, não merecemos, mas fomos feitos a justiça de Deus. A justiça é um presente de Deus para nós que vem através da obra de Jesus Cristo. Justiça, no dicionário Vida, significa um ato divino forense baseado na obra de Cristo na cruz, pela qual o pecador é declarado inocente pela imputação da justiça de Cristo Jesus. Gênesis 15 versículo 6. Por crer foi declarado justo. Romanos 1 versículo 18 a 23. Deus é a razão de minha existência, dependente da vontade dele. Mesmo conhecendo a Deus, abrindo mão desse conhecimento e preferindo o pecado, ser separado de Deus, traz a ira de Deus. Idolatria não é só criar uma imagem. Quando o homem cria uma imagem, ele está vendo Deus e tudo criado, mas rejeita Deus. Por isso que a ira de Deus cai sobre quem rejeita a verdade, pois a verdade é Deus, sempre está revelada. Romanos 1 versículo 24 a 28. Primeiro o homem rejeita Deus. Ao rejeitar Deus, Deus o entrega a seus próprios desejos. Aí começam as práticas pecaminosas. Romanos 3 versículo 10. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem decidiu estar sob a sua própria gestão, decidindo ser o inventor do seu Deus. Por isso foi necessário toda a obra de justificação. Romanos 3 versículo 11. Paulo falando da condição que o homem se colocou. Romanos 3 versículo 12 a 18. O homem se torna isso porque primeiro abandonou a Deus. Efésios 2 versículo 1 a 3. Condições que vivíamos. Mas aqueles que creram foram justificados. Efésios 4 versículo 17 a 19. Deus nos criou e escolhemos nos separar dele. Deus tinha duas escolhas. Poderia nos banir para sempre, mas está escrito: Ele nos amou de tal maneira, então por que Deus simplesmente não nos aceita de volta? Resposta: padrão de moralidade. Êxodo 23 versículo 7. Deuteronômio 25 versículo 1. Provérbios 17 versículo 15. Deus simplesmente não aceita você do jeito que está. Deus não pode, pela sua natureza bondosa, por ser justo, simplesmente justificar o ímpio. Por ser bom e justo, Deus tem que julgar. Tiago 1 versículo 12 a 16. Deus não leva a gente a pecar, é nossa escolha, somos tentados por esse desejo. A tentação é algo humano. Satanás prepara situações nas quais a nossa cobiça será atraída, mas essa cobiça está em nós, é humano. Aí gera o pecado, e quando esse pecado é consumado, a relação do homem com Deus é rompida. Gênesis 3 versículo 1 a 3. Satanás distorce a palavra de Deus desde o primeiro casal. Deus colocou a árvore do fruto proibido no jardim e deu a ordem: não coma. Porque se Deus não colocasse essa árvore, o homem não teria escolha, e sem escolha toda a adoração do homem a Deus, todo o amor do homem a Deus, seria falso. Deus coloca a árvore e alerta para o perigo da escolha contrária à vontade dele. O homem tem liberdade de escolher não seguir a vontade de Deus, mas não tem a liberdade de fugir das consequências de suas escolhas. Morrer na palavra de Deus é estar separado da palavra de Deus, deixar de ter comunhão como filho. Gênesis 3 versículo 4 a 6. Passar por cima da palavra de Deus e decidir seguir seu próprio caminho. Gênesis 3 versículo 7. Por causa do que eles se tornaram separados de Deus, conscientes do pecado, conscientes da maldade. Sabendo que Deus é santo e perfeito, agora a presença de Deus, que era desejável e fonte da vida, repele e gera vergonha. Adão tenta, no esforço carnal e natural, aplacar a condição de vergonha e separado de Deus que se tornou, tentando fazer algo para diminuir isso. Gênesis 3 versículo 8. Agora a presença de Deus me repele e me causa temor. Percebe-se na primeira reação das pessoas no Antigo Testamento quando o anjo do Senhor aparece. Gênesis 3 versículo 9. Deus não pergunta isso geograficamente, mas sim espiritualmente.
Gênesis 3 versículo 10. A condição de nudez era a pureza. Gênesis 3 versículo 11 e 12. Ao se tornar pecador, o homem começa a agir de maneira errada, com covardia. Gênesis 3 versículo 14 e 15. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus diz a primeira profecia sobre Jesus Cristo. Gênesis 3 versículo 21. A roupa do seu esforço não vai ser suficiente para a vergonha que você sente diante da minha presença. Eu que vou preparar a roupa certa para você subsistir na minha presença. Se Adão não tivesse pecado, hoje eu estaria bem. Resposta: Romanos 5 versículo 12. Cada um é responsável pela sua morte. O pecado de Adão é a abertura para a entrada da morte. Separação. A tradução de "por isso todos pecaram" vem do latim e não do grego, mas com a descoberta de manuscritos mais antigos, se percebeu que essa era uma má tradução para a interpretação correta. O certo seria: porque todos pecaram. Os homens não nasceram mortos espiritualmente por causa de Adão. Todos pecam, mas não em Adão, mas sim voluntariamente. Romanos 5 versículo 14 a 16. Existe um julgamento. Quando Adão pecou, todos perderam o juízo. Todos vão pecar e ficar separados da glória de Deus. Gênesis 3 versículo 22 a 24. A árvore da vida é a palavra de Deus. Romanos 7 versículo 8 a 25. Eu de mim mesmo não consigo. Gênesis 3 versículo 21. Para que você subsista na minha presença, é preciso haver morte substituta. Romanos 6 versículo 23. Sistema sacrificial. Mas o homem não deixa de ser pecador por causa disso. Isso era como esconder sua dívida. Não era bem-vindo, mas era aceito na presença de Deus. Graça é o favor merecido de Deus. Deus age em nosso favor livremente independente de nós. Gênesis 4 versículo 1 a 5. A oferta de Abel revelava algo em Abel que fez Deus se agradar dele. Com Caim foi ao contrário. Abel aceita a orientação de Deus e traz uma oferta de acordo com a vontade de Deus. Caim rejeita a orientação de Deus e traz uma oferta do seu próprio esforço. Hebreus 11 versículo 4. A oferta de Abel revelava fé na obra de Deus. Fé no descendente da mulher que viria. Toda vez que alguém derramava sacrifício, significava duas coisas. 1. Eu sei que sou pecador, mas me recebe, Senhor. 2. Eu creio que virá ainda o descendente da mulher. O sistema sacrificial servia para esconder o pecado, como também dá um testemunho de fé de que eles, velha aliança, criam naquele que viria. Êxodo 25 versículo 1 e 2 e depois os versículos 8 e 9. Tudo no tabernáculo aponta para a vinda de Jesus. Toda a revelação de Deus no Velho Testamento preparava o homem para a vinda do descendente da mulher. Muito obrigado por ficar até aqui. Fique na paz.